Nós estamos fazendo live no grupo do Adriano Santos, é uma live gratuita, e hoje nós vamos falar de Stylebook, Custom Styles para componentes visuais do FMX, a pedido do algoritmo que estava no chat, e vamos começar criando um projeto de teste, um projeto da live. Como vai ser FMX, vamos criar aqui o Multi-Device Application. Tá, bora salvar o projeto. Vamos salvar ele com qualquer nome, não importa, a Unity. Beleza. O que acontece? Vamos pensar o que seria, vamos explicar primeiro o que seria Custom Styles, tá? O FMX ele tem algumas questões gráficas que vêm prontas com ele. Por exemplo, quando você coloca aqui o button, esse aqui é o estilo do button rodando no Windows. Ele vai rodar assim, quando a gente rodar uma aplicação no Windows, ele vai rodar com aquele botãozão que a gente já conhece, a interface dele. Desse jeito. Mas no FMX a gente tem a possibilidade de editar as questões de estilo dele. Ou seja, pegar esse botão aqui e colocar ele de outra forma. Existem componentes mais simples da gente trabalhar com isso e componentes mais complexos. Eu não trabalhei com todos os componentes visuais do FMX. Eu trabalho principalmente com button. Por quê? Porque quase todos os outros tipos de interface eu consigo fazer misturando alguns outros componentes dentro. Por exemplo, se eu quiser fazer uma listagem diferente, eu consigo fazer com layout ou com frame e inserindo coisas dentro desse frame para fazer a minha interface. Então eu não preciso trabalhar exatamente nisso. Mas nós poderíamos, por exemplo, trabalhar com o Listbox, que ele tem isso. A gente pode trabalhar com o List View também, editar isso. Eu sei que o Landerson Gomes tem um curso muito completo falando sobre o Listbox e Custom Styles. É muito bom mesmo, vale muito a pena adquirir ele. O List View, ele é o nativo, né, o componente nativo, e ele é muito chato a gente trabalhar com Custom Styles dele, mas vamos partir do mais simples, que é o button, na minha opinião. Como eu disse, eu não tenho experiência total nisso, eu trabalho de forma simplista. Isso resolve meus problemas, resolve a minha vida, e é basicamente assim que eu trabalho em todos os projetos que eu faço. Beleza, o que seria o style do componente? O style do componente é como você vê ele. Ele tem uma interface para o Windows, uma interface para Mac, iOS e outra para Android. Uma para cada tipo aqui uma para cada plataforma. A gente pode ver aqui os estilos, né? Que tem o style aqui para a gente mudar. Para começar, para a gente mudar um style e criar o seu próprio estilo baseado em um que já existe, a minha sugestão é qual? É você ter o componente que você quer editar na tela, dar o botão direito nele e edite Custom Style. Nisso ele vai abrir pra gente um Style Designer e já vai criar aqui pra gente o Button Style com um nome específico, nesse caso Style 1. A primeira coisa que eu faço como padrão é dar um nome para ele específico, tá? Vamos dar um nome para ele aqui, BTN Style 1, sei lá, vamos só para assim, depois a gente pensa em como que a gente vai dar um nome. Pô, a gente precisa dar um nome muito direto. Por exemplo, eu dou o nome de acordo com a cor do botão, né? Se eu quero colocar um botão vermelho, eu vou lá e descubro qual que é a cor daquele hexadecimal, qual que é o nome da cor daquele hexadecimal, e vou e coloco o nome lá que eu quero. Aqui no Edit, então eu sei que aquele ali é pelo menos um tom de vermelho qualquer. Ok, nesse ponto aqui a gente acabou de criar nosso style, um style novo. Mas aqui, esse style novo não tem diferença nenhuma do nosso style original. Ele é exatamente igual. O que a gente vai fazer nele? A gente vai estudar ele para tentar mudar as coisas. Por exemplo, quando eu abrir aqui a minha árvore de hierarquia, eu vou ter o que? O background, eu vou ter o glyph, que é uma partezinha de ícones aqui no canto esquerdo, e eu vou ter o text, que é obrigatoriamente o texto que ele vai apresentar. Se a gente for trabalhar com o button, a gente pode muito bem vir aqui no button, que o padrão esse estilo aqui natural é ser preto. Cadê? A gente pode vir aqui no Text Settings e mudar isso para blue. E ele vai ficar azul. A gente pode fazer isso. Ou a gente pode fazer também um estilo, por exemplo, que ele vai ser branco. A gente vem aqui no texto e pode mudar as características dele. Color. E mudar tudo aqui para branco. Então todas as cores naturais desse edit aqui vão passar a ser branco. Então, obviamente, quando a gente vê isso aqui, text, e ele é branco, vamos mudar o nome dele, né? Vamos colocar aqui white text. Por quê? Porque agora é uma coisa muito óbvia, é o edit com texto branco. A gente vai fechar aqui e aplicar, então ele vai aplicar as alterações, eu vou salvar e vou mudar aqui pra gente o estilo dele. Ele não aplica o estilo direto porque a gente mudou aqui o texto dele. A gente mudou o texto, então ele vai sobrepor a minha cor. Mas se a gente pegar, por exemplo, um button aqui e colocar white, o style look aqui, ele deve mudar igual mudou aqui agora pra gente.
Esse estilo aqui ele foi criado para a gente utilizar da forma que a gente quiser. Mas obviamente esse branco aqui, esse texto branco com esse fundo diferentão aqui, não é muito legal. O que a gente pode fazer? A gente pode criar nosso button aqui de qualquer cor que a gente quiser. Vamos trabalhar em cima disso, tá? Vamos voltar aqui no Stylebook. Nosso Stylebook aqui, ele vai armazenar todos os estilos que a gente vai ter. Por exemplo, quando você tiver finalizado o seu estilo, você pode vir aqui e salvar ele. Custom Style, vamos salvar ele aqui com o nome de customstyle.style. Pronto. Nos próximos projetos que você quiser usar, você vai lá e carrega esse estilo. E ele vai carregar todos os componentes aqui, todos esses novos estilos que você criou. Mas beleza, vamos pensar aqui, a gente quer mudar o estilo desse botão, tá? O estilo desse botão, nesse caso, a gente está trabalhando só no Windows. A gente vai ver como é que vai fazer isso para as outras plataformas também. No caso, eu vou querer um edit com fundo vermelho, tons de vermelho. Como que eu faria isso? Eu tenho que criar meu fundo. Se a gente for pensar nisso, o background aqui é o fundo dele, né? A gente tem aqui algumas imagens, algumas propriedades. Nesse caso, link são as propriedades do fundo, das imagens. Se a gente abrir isso aqui, a gente vai ver tudo que o Windows, por padrão, oferece pra gente. O Windows oferece pra gente todas essas informações aqui por padrão, ó. Mas ele tem essas opções aqui, que é o Light, e tem opções do Dark. Eu nunca usei essa opção do Dark, ele é bem bugado. Ele é bem bugado, eu não sei que porra é essa. Mas voltando aqui pro Dark, se a gente for ver, ele oferece aqui pra gente uma visualização, aqui no canto, como que fica mais ou menos esse edit quanto a gente vai trabalhando. Aqui a mesma coisa, a gente pode ter isso aqui. Vamos ver o Pressed, a mesma coisa. E o Normal Link aqui a mesma coisa. Mas vamos fazer o nosso, tá? Como que a gente vai fazer o nosso? Nesse caso específico, eu vou abrir o Paint. Se você tem algum conhecimento ou se você tem um designer, é interessante que você pague um designer para ele trabalhar para você sobre os itens do seu software. Ele faz o desenho para você, ele te entrega separadamente o grupo de imagens e você usa isso da forma que eu vou explicar. Então vamos trabalhar aqui primeiro, vamos fazer um retângulo. Vai ser o primeiro. O meio dele aqui, eu vou colocar ele meio, ó. A borda dele eu vou colocar como vermelho, eu vou reduzir essa borda aqui. E o preenchimento também vermelho. Mas a borda dele, eu vou colocar outro tom de vermelho. Vou colocar esse tom de vermelho aqui. Olha lá, nós temos um tom diferente. Ok, o próximo caso que a gente vai trabalhar, a gente pode sempre deixar a mesma coisa, tá? Não tem problema. Mas a gente for ver aqui, ó, o que é o Pressed? É quando você pressiona ele, tá? Quando você pressiona seu botão, como que ele vai fazer a mudança de cor? O normal é quando ele não tem nada. O Foxed é quando ele está focado. Quando você vai dar o Tab e ele vai mudar o foco. O Hot Link é quando o mouse está em cima dele. Quando o ponteiro está em cima dele, ele vai ficar aquela cor diferentinha. Beleza, se a gente for ver aqui, o Hot Link é parecido com o normal. Só que ele tem uma borda aqui diferenciada, um pouco mais escura. E aqui é um pouco diferente também, então vamos pensar nisso. Vamos fazer outro aqui, outro retângulo. Não tem problema, tá? Ele ser diferente, os tamanhos. E vamos mudar um pouco aqui a borda dele, vamos colocar vermelho. E o meio dele aqui, vamos colocar a outra cor que a gente estava usando. Vamos fazer invertido. Assim. Esse aqui vai ser o de baixo aqui é o Hot Link. Ok, o Pressed, que é esse cara aqui, ele é um pouco mais escuro. Ele mantém ali a cor, mas ele é um pouco mais escuro. A gente vai fazer a mesma coisa. Vamos criar ele aqui. Eu vou manter a cor da borda aqui. E o preenchimento, qual que é? Esse aqui é o contorno, esse aqui é o preenchimento. O preenchimento eu coloquei ele um pouco mais escuro, não muito. Assim. Então ele está diferente desse aqui, ok. E agora vamos trabalhar no último. O último é quem? Aqui. O último é quem? Esse aqui já foi. O Foxed. Beleza? O Foxed é basicamente ele original com uma parte bem... com a margem bem grossa, né? Com a margem bem forte. Então vamos fazer isso aqui. O preenchimento dele é original. E a margem dele... é bem grossa, vai ficar assim. Ok, esse aqui vai ser nosso novo background. Eu vou pegar isso aqui. No caso, um bom processo seria sempre salvar ele
no mesmo grupo, né? O grupo, por exemplo, de imagens que você tem, vou colocar aqui dentro. Vou salvar, tá tudo certo, e posso fechar aqui o negócio. Ok, nesse caso aqui, a gente vai querer mudar todas essas informações. Então eu vou fazer o que? Eu vou pegar aqui, adicionar um background, um arquivo, e vou abrir ele. Eu vou colocar ele o mesmo tamanho para todo mundo. Vou colocar o mesmo tamanho para todo mundo aqui, que ele tem três tipos de zoom, né? Ele tem 3 tipos de zoom aqui. Beleza, é isso aqui. Lembrando que isso aqui a gente está trabalhando para Windows, tá? A gente está trabalhando isso para Windows. Então a gente teria que fazer isso para todo mundo, para Android, para iOS e para Windows. Obviamente é um saco, é lento, chato pra caralho, mas é a vida, vai fazer o quê? Então a gente tinha decidido que o normal link, o botão normal seria esse cara aqui, certo? Esse cara aqui e esse cara aqui. O hot link, que é quando o mouse está em cima, vai ser esse cara aqui. O Fox to Link, meu Deus, é quando ele está focado, é esse último aqui, né? Pelo que eu me lembro, a gente tinha escolhido que era esse último aqui. Esse último aqui. E o Pressed é o cara que sobrou, que é esse cara aqui. Ok, agora vem a parte chata. Isso aqui é tudo chato na real, trabalhoso. A parte chata é passar todo mundo aqui com o ângulo certinho, né? Com o tamanho certinho. Como que a gente faz isso? Vou dar um zoom in pra gente ter uma visão um pouco melhor. Vamos lá no Hot Link. A gente vai vir aqui e escolher qual que é a borda dele aqui. Olha que interessante que ficou. Isso aqui foi uma cagada, tá? Ó, percebe que o próprio aqui Style, ele tem essa bordinha aqui interna. A gente pode mudar isso, saca? A gente pode mudar isso aqui. Mas o que é esse negócio? Isso aqui, até onde eu sei, ele marca a parte clicável do seu botão. Por exemplo, imagina que você quer um botão que tem uma borda aqui, que é uma sombra. Seu design vai lá e coloca lá que ele tem uma sombra aqui que tem quase 6 milímetros de sombra. Imenso o bagulho. O que você faz? Você vai lá, coloca que ele é toda essa área, essa aqui é a área toda do seu botão, mas essa aqui é a área clicável. Você poderia fazer isso, e tudo isso aqui passa a ser sombra. Ele vai passar a ser sombra. E aí a gente vai trabalhar aqui só com essa área aqui normal, sem sombra, sem nada. Então vamos lá colocar isso aqui, beleza. Para esse cara. Esse cara aqui também. Acho que o Hot Link já foi para todo mundo. Ó, esse aqui tá errado, ó. Assim. Cacete, não tava certo esse bagulho? Ótimo, agora tá certo. Ok, vamos pro Foxt. O Foxt Link, a gente vai fazer o mesmo. É um tiro pra frente aqui, ó. A gente vai fazer assim. E vem aqui. Organiza isso. Tá lindo e maravilhoso. O Normal Link, a gente vai fazer a mesma coisa. Foi errado, né? Foi errado. Eu errei aqui, ó. Ótimo. Ótimo. Lindo. O Pressed. O Pressed, a gente vai colocar a mesma coisa. Sim. Evidente ele bateu aqui, mas não tá vendo. E uma bordinha só, um pixel. E dois bem. Aí assim, né? Por exemplo, se lá eu fiz um zoom. Eu nem pode trabalhar do estado, eu nem pode trabalhar. Eu esse cara vai mais pequeno, a gente vai lá tentar. Mas a gente tenta com isso. A gente vai passar só aqui revisando. Aparentemente esse cara aqui tá certo. Aparentemente esse cara aqui tá certo. Aparentemente certo. Aparentemente certo. Ótimo. Eu fecho. Salvei. Vou sair daqui só para aplicar a alteração. Tá salvo. A gente pode ver aqui que o bagulho ficou certo já, ó, já tá pronto.
Ele já está pronto aqui no coisa. Mas a gente vai fazer o quê? Vai abrir aqui só para ter certeza. Mas já que a gente já fez o botão, eu vou salvar tudo de novo. Vou salvar como Custom Style. Salvei, ele está salvo. Maravilha. Ótimo. Se a gente rodar esse projeto aqui no Windows, a gente pode ver aqui, ó. Ó que legal. E ainda, ó, tá? Vou apertar Tab. Pronto, você tem seu estilo. Se você clicar, se você colocar o mouse, ó, o bom da gente pensar assim, ah, beleza, isso é uma trabalheira do caralho, sim. Pra gente aplicar isso para Android, a gente faz o que? A gente vem aqui no Android, muda o estilo para Android, botão direito, Edit Custom Style. A gente vai lá no Windows, verifica o nome que ele tem aqui, a gente vai colocar basicamente a mesma coisa. O que ele deu? 2? Não sei. Vamos mudar só um. Eu vou fechar aqui para aplicar isso, só para não dar nada de errado, tá? Tá no Android aqui, então eu vou apagar esse cara aqui. Se acontecer alguma coisa estranha, é bom que você saia e entre, só para você ter certeza do que você está fazendo. Esse cara aqui tá certo, então. Beleza, se a gente for ver aqui no Windows, ele tá vermelho. E no Android, ele tá normal. Ele tá normalzinho. O que a gente vai fazer? Vai fazer basicamente a mesma coisa. A primeira coisa é o quê? Tudo que é o color, vamos mudar para white. White. A gente vai vir aqui, fazer a mesma coisa, adicionar o arquivo. Eu não vou fazer isso na mão agora de verdade. Por quê? Porque a solução é a mesma, tá? É exatamente a mesma coisa. Não tem como fugir disso aqui. É o que? Agora que a gente já colocou isso aqui, é vir aqui para cada um dos estilos que a gente tem e trabalhar fazendo a mesma coisa. Organizar qual que é o Hot Link, qual que é o Foxed Link, o normal e o Pressed. É só fazer isso. Tem outras coisas que a gente pode fazer também. Vou aplicar aqui, a gente pode... Tá bem bonito, ó que lindo. Outras coisas que a gente pode fazer também aqui no estilo é o que? Eu vou trabalhar igual eu estou mostrando aqui, mais no Windows, porque a gente faz isso só uma vez. Uma coisa que eu tenho muito costume de fazer, que eu gosto muito de fazer é o que? É, por exemplo, vou mudar isso aqui para Windows. Eu vou tirar esse style dele aqui para deixar o padrão. Vamos partir sempre do padrão e vamos editar o Custom Style. Esse cara aqui vai ser criado igual no começo, como esse nome aqui. Eu vou fazer o que? Eu vou colocar como BTN transparente. E a gente vai deixar ele transparente. Totalmente transparente. Exatamente igual a gente fez anteriormente. Vai vir aqui no background, nos links dele. E o normal a gente vai tirar. Vai deixar ele normal como invisível. Para os três zooms que ele tem. O Foxed, quando ele estiver focado, vai ser esse cara aqui. Eu já fiz isso no projeto anterior, mas eu vou falar com vocês aqui. Não, mas a gente vai fazer depois, tem informações. Cacete. E agora Foxed. Ok. A gente mexeu no Normal, no Foxed. O Hot Link também, a gente vai mudar ele. O Hot Link, como a gente já sabe, ele é o que o mouse está em cima. Eu vou colocar esse caso aqui, quando o mouse vem em cima, exatamente igual o do Foxed. Eu estava trabalhando com Foxed. Tem que ser diferente do Pressed. Beleza, isso. Então é o Hot Link, Foxed, eles são iguais, ótimo. Pra cá. Ah, não sei como levaria. Os itens eu não tenho isso, não sei não. Detalhes. Eu já não gosto de ser tão minimalista assim, a da resposta dela não é muito boa. Eu gosto disso. Eu sei que isso é mais rápido. Mas é ok. Depois a gente aceitar. Se aceita, vocês resolvem pra falar. Então, a gente faz o que tem. E o Press. Mas é interessante. Esse é invertido. Esse cara aqui vai ser o Hot Link. O mouse em cima. Vai. Meu Deus. Vai. Vai. Ok. E Fox também. E vai ser depois. Vamos ver, tá certo. Tá certo. Né? Tá certo? Tá certo. Hot Link. Tá certo. Tá certo. Agora vamos pro Pressed.
O Presto eu quero que ele seja o cara de baixo. Aqui. Ai, meu Deus, não, esse é o último, acho. É o último. Beleza. Lembrando que você vai ter que fazer isso para Android. O Android tem 4 zooms. Também para iOS. O iOS tem vários zooms também. Boa sorte, tá? Eu acredito que tá tudo certo. Eu vou salvar, vou fechar, vou aplicar e salvar de novo, só para ter certeza. Vamos abrir ele aqui. E aí, o transparente está aqui. O texto está aqui e eu vou salvar esse cara aqui. Parece que não. Ok, tá salvo. E esse cara aqui eu vou dar o nome transparente. Esse cara aqui não, eu vou apagar esse cara aqui porque eu mudei o botão dele, né? O botão não, a cor do botão, do texto button. btn transparente. Olha lá, ele tá transparente. Vamos ver como é que isso aqui funciona. Tá rodando aqui no Windows. Vamos ver como é que isso vai funcionar, se ele vai respeitar a questão do mouse, tá? Olha lá, ó. Quando eu clicar ele mudou. Beleza, o foco dele é o mesmo do mouse em cima. Então quando ele já está focado, ele não muda por nenhuma. Acontece o que? Quando eu estou trabalhando, particularmente quando eu estou trabalhando no FMX para sistema móvel, eu gosto muito de fazer o que? Remover o Key Focus e tirar o Tab Stop. Aí você me pergunta o seguinte: ah, Igor, se você removeu o foco e você tirou o Tab Stop, qual que é a diferença de usar o button e o Speed Button? Speed Button já é transparente. Olha lá, transparente. Vamos colocar um botão natural aqui. Ele não é tão transparente assim. Então vou ter o trabalho de fazer isso aqui para os dois, para o Android e depois para iOS, sendo que o iOS, infelizmente, o botão já é transparente, mas sendo que ele já é transparente, por que não usar o Speed Button? O Speed Button no mobile, ele tem um tamanho fixo. Você não consegue mudar o tamanho dele. Eu acho que a gente consegue mudar, por exemplo, via Custom Style. A gente vier aqui, Fix Race aqui, ó. Você pode fazer um estilo que tem tamanhos diferentes, mas ele sempre vai ficar desse tamanho. Outra coisa que você pode fazer também é um componente extra, né, um helper lá do Speed Button, que vai ser o seu componente, e que você consegue mudar isso aqui em via de programação. Mas eu não gosto disso. Eu não gosto disso. Nós temos o button, que é um componente que já tem essa função de ser moldável o tamanho dele. Você não precisa recriar o componente e você só precisa fazer isso aqui. Ah, é um saco, você vai gastar meia hora para deixar ele transparente para as 3 plataformas e tal. É a vida. Vai fazer o quê? Deixa eu só abrir isso aqui para ver, porque a gente criou o negócio e removeu. Tá transparente aqui, ok. Eu vou mudar aqui para o Windows de novo. É só pensar que tudo que a gente fizer agora no Windows, a gente vai ter que fazer ele também no Android e no iOS. Ok, importantíssimo aqui que a gente tem agora um Speed Button transparente, tá? Esse Speed Button aqui é transparente, tá do jeito que você quer. Ele é o básico. E nós temos aqui um que muda totalmente a interface dele, o fundo dele está totalmente diferente, você recriou ele em todos os pontos, ele é totalmente diferente. Mas você não quer, por exemplo, ter que fazer isso aqui para todo botão. Você não quer que todo botão, de acordo com a cor, você vai ter que pedir para o seu designer ir lá e recriar um botão azul, porque o seu padrão é azul. Esse aqui de remover, aqui, esse vermelho aqui é só para remover opções ou quando dá um erro apresentar essa tela aqui, esse botão aqui como Custom Style. Então você vai usar isso aqui uma ou outra vez quando ele estiver errado, mas a maioria dos seus botões vai ser tom de azul aqui, outro ali, marinho, etc, de acordo com a sua identidade visual. O que a gente faz? A gente trabalha com esse transparente. Se a gente vier aqui no transparente e fazer uma cópia dele, vamos dar um paste aqui. Tem um detalhe, tá? É engraçado que tem alguma hora que eles selecionam os dois. É um saco. E aí quando você edita um, edita nos dois. Aí é bom você sair e voltar de jeito de quando você copiar, só para ter certeza que você seleciona só um. Esse cara aqui, eu vou colocar o Blue. Tá? Blue nele. O que a gente vai fazer nele? A gente vai lá no background e vamos colocar um retângulo. Colocar um retângulo aqui dentro do background. Olha lá como é que ele ficou. Já tem aqui uma visualização de como é que tá o nosso botão. Eu vou vir aqui nesse negócio aqui e dar um Contents.
Pronto, nosso botão está exatamente igual. Engraçado que a gente deixou ele transparente, agora deixou ele exatamente igual ao padrão do Delphi, né? Mas eu quero fazer ele azul. Ele vai ser blue. Lembrando que retângulo tem margem, né? E nesse caso aqui, nosso botão não vai ter margem. Nosso botão não tem margem, ele é todo azul. E o nosso botão aqui, ó, esse retângulo, lembrando que o retângulo é sempre clicável, ele tem hit text. O que a gente tem que fazer? Tirar o hit text do retângulo. Porque senão, quando eu clicar no meu botão, ele vai para o fundo. E aqui eu vou mandar para trás, não é aqui que ele manda, onde que é que eu mando? Ok, já é o último componente. E aí outra coisa que eu vou fazer é o meu color aqui, eu quero que seja branco. Por quê? Porque se o fundo tá azul, eu vou deixar ele branco. Tô deixando ele branco, então ele vai ficar desse jeito aqui. Ok, então a gente vai fechar, salvei aqui, salvei. E aqui o nome vai ser BTN Blue. Olha lá como que ele tá. Então a gente vai ter, por exemplo, um button que é o BTN Transparent. Transparent. Que ele tá obviamente transparente. Vamos ter o Blue e vamos ver como é que fica isso. O ruim dele é que eu não sei se ele tá mudando a cor, né? Se ele tá deixando ele coloridinho, porque o detalhe aqui, ó, ele também é azul. O fundo dele também é azul. Deixa eu tirar isso aqui. Tab stop, cadê o tab stop desse botão? Tá, vamos colocar ele de outra cor, tá? Vamos colocar ele aqui de pink. Esse aqui é o stroke pink. Ele não tá, ó. Nesse caso aqui ele acabou perdendo a função do mouse. Então se for no Windows, é bom que a gente trabalhe com isso. Mas como que a gente trabalharia com isso? Não vai ser pink. Nem ser óbvio o nome. Tá. Se a gente vier aqui e colocar ele aqui dentro e passar para o fundo, send to back. Como que fica isso? Já que eu mudei o nome, ó, moleque, resolvido, beleza? Resolvido, tá ótimo. Resolvi o problema. Vamos pensar ainda diferente. Se a gente colocar o background aqui dentro, vocês vão ver o porquê que eu estou fazendo isso. Opa, ó, ele não apresentou a mensagem. Vocês viram que ele não apresentou a mensagem quando eu fechei, não apresentou a mensagem de que alguma coisa foi alterada, tá? Eu vou fazer o quê? Eu vou mudar o que eu quero mudar, vou mudar aqui para pink, e aí ele vai pedir beleza. Aí eu vou lá e vou mudar o nome dele de novo para pink e ter certeza que tá ali dentro, ótimo, ó, aplicou. Vamos ver qual que é a reação dele. Ó, é a mesma coisa, ó, e eu consigo clicar ainda, eu acho, tá? Eu consigo clicar. Mas para que eu fiz isso? Qual que foi o objetivo de fazer isso? Meu objetivo de fazer isso é que agora eu tenho outro botão. Qual que é meu outro botão? Esse outro botão que eu quero, ele vai ser exatamente o pink. Olha lá, ó, ele selecionou os dois, tá vendo? É aquele negócio que eu tinha falado. Se eu começar a mexer daquele jeito ali, ele muda dos dois lados, é um saco. Esse pink secundário aqui vai ser rounded. Ou seja, eu vou deixar ele redondo. Deixar ele redondo. Vamos ver qual que é a reação dele. Vou vir aqui. Rounded. Olha lá que legal. Mas olha só. Ó, tá vendo que a borda dele tá bem cagada? Ele tá bem cagado ali porque, apesar dele ser redondo, a gente consegue ver que ele tem as bordas, as pontas retas. O que você fala pro seu designer? Faça isso aqui pra mim só.
faz só isso aqui pra mim, ó. Esses dois aqui. Com a borda do tamanho que vai ser o seu padrão. O seu padrão vai ser 5, 10, não interessa. Você vai lá e pede para ser essa borda aqui. E aí o seu BTN transparente, você faz o quê? Muda só essa aqui para um negócio que tem borda. E aí você faz desse jeito aqui. Aí tipo, em vez de você fazer um desse aqui para cada um dos que você tem, cor que você quer, você faz ele só opaco, aquela informação opaca ali, e muda ele dessa forma aqui. Insere um retângulo, deixa ele rounded do mesmo ângulo que você quer lá e deixa ele o background lá dentro. Porque aí, quando você rodar ele, quando você for brincar com ele, em vez dele ficar com essa borda aqui, vai ficar exatamente, a borda dele vai ficar exatamente cortando onde você quer. Desse jeito. Cara, e é basicamente isso. Aí se você quer um negócio diferente, outra cor diferente, você vem aqui clica e cria ele. Se a gente for criar, por exemplo, aqui, uma estratégia dessa aqui, ó, a gente poderia criar o vermelho, né? Em vez de ser o pink aqui, ó, esse cara aqui, vamos criar ele red. Vai, pega tudo. Saco. Vamos criar esse red aqui. É do background. Aquela borda que ficou lá, se a gente for ver aqui no pink rounded, como é que aumenta os zooms aqui? Não tem como aumentar o zoom nessa tela. Aquele lá é do background, ó. O retângulo nosso, ele tá com a borda de 10. Quando a gente vier aqui no background e ver os fundos que a gente tem aqui, que a gente tinha colocado que no Foxed, ele vai ser o quê? Vai ser esse reto aqui, ó. Se a gente der um zoom in, a nossa imagem do zoom in aqui, ó, do Foxed, quando ele tá focado, é o quê? É um fundo com a ponta. Você vai lá, liga pro seu designer e manda ele fazer exatamente igual isso aqui, só que com a borda, assim. E aí você vai fazer exatamente a mesma coisa que você tem aqui, ó. A mesma coisa que a gente fez lá no outro. A mesma coisa que a gente fez nesse cara aqui, ó. Vai ser exatamente igual. Só que em vez de ser esse quadradão reto aqui, a gente vai fazer o quê? Ele com a borda. A gente pode muito bem vir aqui no nosso... Nós somos muito bons de design. A gente vem aqui, ó. E cria o nosso próprio botão, saca? Só que eu não sei fazer isso aqui no Paint para ele ficar transparente. Eu teria que usar o Photoshop. Eu não tenho Photoshop instalado aqui. Aí eu teria que vir aqui, fazer uma borda desse jeito aqui, ó, simulando isso aqui, ó. Simulando essa situação aqui meio transparente, em formato PNG. E aí ele vai conseguir transpassar. E aí você vai conseguir ver ele de outra forma. Porque a ideia é que você consiga manter o background da cor que você quer, por exemplo. Eu quero manter o background vermelho. Eu quero manter o background vermelho. E eu vou manter ele com 10. O nome dele vai ser Red Rounded. Assim. E na hora que eu for usar ele aqui, ó. Olha lá. Na hora que eu rodar ele aqui, em vez do background ficar com essa retinha aqui, igual ele tá, ele vai ser tortinho assim, ó. Só que transparente. Então ele vai cobrir exatamente a borda lá, ó, do meu botão. Então ele vai simular que o seu negócio tá aqui igual. Só que para isso você precisa do seu designer. Ou a sua capacidade de desenhar, sei lá. Eu não tenho essa capacidade de fazer isso, então eu não conseguiria fazer dessa forma. Mas entende a situação? Tipo, é só você vir aqui e mudar as questões do background. A pior coisa que tem, a coisa mais chata que tem, é que você tem que fazer isso várias vezes. Você vai gastar o que? Um tempão para fazer isso, mas você faz uma vez. Depois que você tem a identidade visual do seu software, o design fez lá a identidade visual do software, igual a gente tem aqui, ó. Igual a gente tem aqui, se foi feito por um designer. Você faz o custom style baseado nesse desenho que você tem e pronto. Toda vez que você for fazer, você só vai lá e usa o custom style. Beleza, mas como que eu trabalho, por exemplo, para que ele mude o custom style em termos de execução? Sei lá, você quer que ele apresente, por exemplo, uma cor rosa em vez do vermelho. Como que eu faria isso? Beleza. Lá no seu on-click, vamos no on-tap, né? Que a gente sabe que ele dá pau no iOS. Como que eu faria? Vamos fazer, por exemplo, você tem lá suas regras, você tem lá seus problemas, vamos fazer aqui if button 4.tag.
Se for igual a 0, else, o tag sempre começa com 0. Então aqui está começando vermelho. Se for igual a 0, o btn aqui, ponto style, lookup, btn pink rounded. E meu tag, obviamente aqui, vai passar a ser 1. Aqui passa a ser 0. Red. Vamos só testar isso aqui, tá? Antes da gente fazer o teste que está pedindo, vamos só fazer esse teste aqui. Beleza, por algum motivo lá eu quero mudar isso aqui em tempo de execução. Ele não está mudando, por quê? Eu estou no Windows. O Windows tem que ser... né? Olha lá. De acordo com o nosso tratamento específico, eu consigo mudar o style dele em tempo de execução. Então ele vai ficar bonitão. Obviamente, o seu interface lá vai seguir a regra que você quiser, tá? Vamos então pensar no que o José falou aqui. Faz um teste. Vai no stroke, thickness e coloca 0. No stroke do retângulo. Ok, vamos no stroke do retângulo. Vamos trabalhar em cima do red, porque ele é o principalzinho ali. E vamos colocar o stroke thickness 0. Ou seja, nós estamos tirando a grossura da nossa borda. É basicamente isso que a gente está fazendo. Eu vou aplicar, lembre-se que sempre tem que pedir para aplicar. Se ele não pediu para aplicar, ele não salvou. Ele dá na mesma. Tá? Como eu imaginei, ele dá na mesma. Por que ele dá na mesma? Porque esse background dele aqui, essa parte azul dele aqui, não é questão do retângulo. Ele é questão aqui, ó. Ele é questão do nosso outro style. O style que é o background. E que nesse caso, esse background, ele tá como? Ele tá retinho. Ele tá com a borda reta. Se a gente fosse lá e fizesse um background com a borda redonda e transparente desse jeito aqui, com as mesmas cores, exatamente essa cor aqui meio transparente assim, e para fazer a troca, e aí a gente faria essa troca aqui, ó, daria certo. Ele ficaria redondinho. É só isso que a gente precisa fazer, mudar o background, o style do background, e aí ele fica redondinho. Você faz isso uma vez para o botão transparente, para o style BTN transparente, e resolvido o problema. E se colocar um float animation no retângulo e mudar a opacity? Acho que daria o mesmo efeito, não? E se colocar um float animation no retângulo e mudar a opacity? Acho que daria o mesmo efeito, não? E se colocar um float animation no retângulo e mudar a opacity? Acho que daria o mesmo efeito, não? Aí você já está complicando um pouco, tá? Dá para fazer, mas nesse caso você tem que reescrever o componente. Vamos pensar aqui. O seu edit, aqui, seu button, perdão, tá? O seu button vai ter o retângulo. Ele tem o que define a cor. Esse retângulo, nesse btn rounded, ele vai chamar RCT background. Então, se a gente for pensar aqui, eu quero trabalhar aqui nesse custom style, de acordo com algum tipo de efeito que eu passar no botão, ele vai mudar. Ele vai mudar alguma coisa lá com float animation, etc. Eu teria que criar um botão herdado do tButton e dentro dele validar se ele tem o style com o nome de RCT background. Ah, eu não consigo visualizar e nem eu consigo demonstrar isso aqui agora programando. Eu vou mostrar, eu aproveito e mostro um negócio ali que é nesse projeto aqui, ó. Esse projeto aqui, se a gente for ver ele tem um grupo, uma paleta de componentes aqui, ó. Olha lá, ó. Edit SCL. Era para estar funcionando, era para ele estar aqui. Eu vou abrir o login eu tenho certeza que tem. Edit SCL, ali. Quando eu compilar ele, ali, tá vendo? Olha, esse efeito dele aqui que eu tô fazendo, de subir, ele é basicamente isso que o José falou. É trabalhar com o custom style dele
e trabalhar com float animation. Mas olha a complicação dessa porra. Se a gente abrir aqui onde é que tá meu style, qual que é? Esse cara aqui. Esse cara aqui, ó, tem um style chamado Text Style Title, tá? Ele é um tipo text e ele tá lá. Beleza. E ele você pode ver aqui que ele está ocupando ó, como se fosse ocupando ele inteiro. Se a gente ver o background dele aqui, é um retângulo branco. Ok. Como que isso aqui funciona? Como que isso aqui funciona? A gente for lá nele. Se a gente for olhar o código-fonte dele aqui, esse edit aqui, edit SL, que é o que eu criei, ele é um componente herdado do edit. Em algum lugar aqui ele faz o registro do componente. Em algum lugar ele faz o registro do componente, em algum lugar. Aqui, Register Components. Na paleta Salo Cyberludens. Ok, o que acontece? Esse componente que eu criei aqui, ele tem um grupo persistente aqui, ó, que vai apresentar lá na paleta, lá aqui no Events, que chama SCL. Nesse SCL, o que a gente tem? A gente tem algumas propriedades, o title animation duration, title text settings down e settings up. Para que isso aqui funciona? Position down e position up. Quando ele vai subir para onde? E quando ele vai subir e vai descer para onde? E como que ele vai ficar quando ele subir? E quando ele vai ficar quando ele descer? E qual que é a duração dessa animação? E qual que é o texto, obviamente. Acontece que a gente tem lá no Custom Style esse objeto aqui, ó, Text Style Title. A gente vai pesquisar ele aqui, ó, Get Title Resource. Então ele vai sempre verificar se o meu edit possui um style com esse nome e ele tem que ser text. Porque se ele for esse cara aqui, se ele for desse tipo aqui, ele vai fazer alguma coisa. Então se a gente for pensar nisso, ó, se não existe o style, ele vai sair. Mas se existir, faz a animação. Title down. Ou seja, vai descer ele. A mesma coisa do title up. Se existir o style, então eu sei quem é meu style. Ele vai pegar meu objeto lá, aquele text, e vai subir ele nesse caso. Vamos ver como é que isso aqui funciona? A gente pode clicar nele aqui, ó. E vai descer aqui. Como é um componente instalado, a gente tem aqui o SCL. Tem aqui o text, que ele vai ficar lá. Nesse caso aqui ele é senha. Aqui no caso é o texto como senha. E a gente pode mudar aqui, por exemplo, position down. Qual vai ser a posição quando ele estiver para baixo? E position up. Qual vai ser a posição quando ele estiver para cima? Em quanto tempo? Vamos deixar isso aqui 0,1. Vai ser muito rápido. E quando ele estiver embaixo, qual vai ser a cor dele? Red. Quando ele estiver em cima, qual vai ser a cor dele? Blue. Se tudo der certo, vai dar certo. Olha lá, em cima ele tá azul. E desceu aqui e ele tá muito rápido. Ó. Ih, tá vendo? Exatamente como ele deveria trabalhar. Mas basicamente é isso, tá? Esses efeitos para os estilos serem móveis, eles são bem complicados, cara. Ele é bem chatinho de fazer. Porque você vai ter que fazer isso para cada um deles, por exemplo, e criar essas regras, saca? Esse assunto já deu, né? É basicamente isso. Todo o resto, em cima disso, a gente vai trabalhar, por exemplo, com listbox. Se for trabalhar com listbox, você vem aqui, ó, Edit Custom Style e trabalha no seu estilo. Trabalhei no meu estilo, coloquei componentes, coloquei imagem, coloquei o trem tudo lá. E na hora de codificar ele, fazer a listagem dele, você faz aquele negócio que eu mostrei. Você vai lá, verifica se ele tem o estilo. Se tiver o estilo, você vai lá e muda, aplica a imagem e tudo mais. Como eu disse, nessa questão de listagem do Listbox especificamente, quem é fera nisso é o Landerson Gomes. Ele tem um curso que é topzera, bom pra caralho. Beleza, essa aqui é a aula básica sobre Custom Style. Eu espero que tenha ficado tudo claro. Existem milhares de outras coisas para serem feitas e é isso. Falou!